E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar um projetinho fácil de fazer, rápido, que não vai usar muito material, nem muita ferramenta. São prateleiras para colocar quadros na parede. São prateleiras em L, estreitinhas, que você põe na parede, e você apoia os quadros nessa prateleira. Como os quadros não vão estar fixos, você pode mudar eles ao longo do tempo, sem precisar fazer novos furos, mais sujeira, sem ter que tapar furo, sem se preocupar com o furo que você tem que esconder. Para fazer essas prateleiras, você pode usar o material que você tiver disponível. MDF, compensado, madeira. E você vai conseguir usar aquelas réguas estreitas que sempre sobram de um corte, principalmente quando você está cortando um material de chapa, um MDF ou um compensado, e que a gente não tem muito o que fazer com essas peças estreitas. Se você não tiver nenhuma peça dessa dando sopa por aí, você pode procurar um marceneiro aí perto de você, que com certeza ele tem peças desse tipo em algum lugar na oficina dele. Então o material que eu vou usar é esse compensado de curupixá, que essa é a última régua que eu tenho desse material, todas as outras eu já usei para N aplicações, então o resto eu vou tirar dessa sobra que está aqui, porque é o material que eu usei no ambiente que eu vou colocar essas prateleiras. Com relação às medidas, aqui eu vou usar um compensado de 25 milímetros, mas você pode usar material com 15, com 18. E aí, se você quiser um visual mais pesado, você pode usar materiais mais espessos. Com relação à profundidade da prateleira, pelo menos 100 milímetros. Se você for colocar quadros mais altos, para evitar que eles fiquem muito retos e aí às vezes um vento pode tombar eles facilmente, entre 100 e 150 milímetros, de acordo com a altura do quadro que você vai colocar. A régua que vai na parede, para fazer a fixação na parede, que fica atrás, eu vou fazer com 80 milímetros. E aí o comprimento, nesse caso eu vou fazer com 1190, porque é o espaço que eu tenho lá. E aí você pode adaptar isso de acordo com a sua necessidade, com o material que você tem. E se você quiser, você pode inclusive fazer peças com o comprimento da chapa, com 2,750 no caso de um MDF, ou 2,5, 2,200 do compensado. Ou se você quiser ainda mais longo, se você tem um ambiente muito longo, você pode usar tábuas de madeira e aí com o comprimento que você conseguir achar. Tem vezes que você consegue até peças com 6, 7 metros de comprimento. Então, essas são as considerações para você adaptar as medidas para a sua necessidade. O primeiro passo aqui é já cortar tudo na medida, para depois fazer a montagem e o acabamento. Agora que as peças estão cortadas, a montagem é muito simples. A peça mais estreita, que vai ser a de fixação na parede, vem por trás, onde nós vamos colocar parafusos para fazer a junção com a prateleira em si, e depois fazer os furos que vão fixar isso tudo na parede. Você pode montar isso da maneira que está aqui, com a régua de trás para cima, ou com ela para baixo. Aí é uma questão de qual visual que você quer no seu ambiente. A vantagem de você colocar ela para cima é que os próprios quadros vão ocultar os parafusos de fixação na parede. Porque nesse caso aqui fica muito complicado de você colocar uma cavilha para esconder o parafuso, porque você vai ter que fazer essa cavilha lá no local, e cortar isso lá e lixar isso com isso na parede. Então o parafuso acaba tendo que ficar exposto.
Se ele está para cima, o próprio quadro que você colocar aqui vai esconder esse parafuso. Se você colocar ela de baixo, o parafuso vai aparecer. Tudo é uma questão de qual é o visual que você tem para você decidir isso. Das duas maneiras, a fixação é extremamente firme e sem problema nenhum. Então aqui, primeira coisa é marcar os parafusos que vão fazer a junção das duas peças. Aqui eu vou colocar 3 parafusos, vou contar um aqui, 100 milímetros de cada ponta e um no meio. Muito simples. A furação para a parede, mesma coisa. 100 milímetros e um no meio. Então agora eu vou fazer a furação de todas as peças e já fazer o lixamento para que eu não precise montar mais de uma vez. Uma peça tem 25 milímetros de espessura, 12,5 é o centro. O jeito mais fácil de marcar esses 12,5 é com o paquímetro. Se você não tem um paquímetro, pega o metro, marca meio no olho ali, entre 12 e 13, vai dar mais ou menos os 12,5. Como é 25 milímetros, não é tão crítico. Se você estiver trabalhando com 15, é mais complicado. Se você não tem nenhum material, escolhe o 18, mais fácil. Então agora é só marcar tudo com punção. E aqui eu vou usar uma broquinha, é uma broca de 2,5 que tem um escariador aqui na ponta. Então eu já faço já dou uma escariada no furo para que a cabeça do parafuso não fique saltado. E aí assim ela não arranha a sua parede, nem deixa todo torto. Se você não tiver uma broca dessa, não tem problema, é só você pegar uma broca um pouquinho maior que a cabeça do parafuso. Normalmente uma broca de 8 milímetros dá. E aí você faz essa escariação primeiro, para depois fazer o furo passade. Se você fizer o escaneamento depois de ter feito o furo de guia, é possível que a broca meio que agarre ali, ela puxe e ela entre muito mais do que você quer que ela entre. Então é melhor fazer o escaneamento primeiro. Então agora para fazer o furo de fixação, a gente tem 80, menos os 25 da peça que vai vir pela frente. Então isso sobra 55 milímetros. Então a gente vai colocar esse furo aqui a 27,5, que é o centro, porque a hora que você for marcar isso na parede, você tem um espaço e não tem o problema da prateleira te atrapalhando porque está muito perto. Então, mesma coisa, 100 milímetros, 595, 100 milímetros. R$ 27,5 agora. Agora para fazer a furação aqui eu também vou fazer um escaneamento, mas eu vou usar uma broca de 10 milímetros agora, porque os parafusos que eu vou pôr na parede vão ser um pouquinho maiores.
E normalmente esses parafusos, eles são cônicos na base da cabeça. E quando você aperta eles, eles conseguem entrar na madeira. Mas se eu não fizer esse escariamento, às vezes ele amassa ou quebra a folha de madeira aqui em cima. Então eu vou fazer um escariamento bem rasinho para evitar que ele quebre a superfície, a folha da face aqui da peça. Então agora eu vou lixar isso aqui, para depois montar e passar e encerar. Eu vou usar uma cera natural, que é ideal para ambientes internos. Então é rapidinho isso aqui agora para terminar. É só lixar e encerar e montar. Agora que as peças estão enceradas, é só montar. Então é muito simples. A peça da parede vem por trás da prateleira. Aqui estão 3 prateleiras prontas para irem para a parede. Se curtiu o vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Vou ficando por aqui, um abraço.